Boa noite! Como vão vocês? Estamos aqui para a nossa semana de lives, bem pertinho do Natal, justamente para presentear você com esse conteúdo de qualidade. Você que já faz o homeschool, você que ainda não faz o homeschool, você que está assim estudando esse tema, a gente está aqui para te estender uma mão e dizer que é possível sim fazer o homeschool agora em 2024. Você que está decidindo agora tirar todas as suas dúvidas. E hoje o tema com minha convidada que está aqui ao meu lado. Oi, gente, tudo bem? Júlia Viana, minha filha, que foi educada em casa desde que nasceu. Nós somos assim gratos ao Senhor por essa oportunidade de fazer o homeschool aqui no Brasil de uma forma integral, né, contando realmente assim com a nossa jornada de família educadora, família que pensou nisso e que faz, né, esse homeschool com leveza, com segurança. E muitas pessoas, né, perguntaram a respeito: será que o jovem que entra na universidade consegue realmente se socializar? Será que o estudante consegue tirar boas notas? Será que consegue lidar, né, com o sistema de avaliação, lidar com os professores, lidar com a mudança de cidade, já que morou o tempo todo com os pais? Essas e outras perguntas a gente vai responder aqui para desmistificar esse tema, né, e dizer que o homeschool é mais uma modalidade de ensino aqui no Brasil e é uma realidade. Para tanto, nós estamos aqui com essa convidada e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, Júlia? Sim. Gente, pra quem não me conhece, eu acho que a maioria das pessoas aqui não vai me conhecer, né? Mas meu nome é Júlia Viana, eu sou filha da minha mãe. E que vocês conhecem aqui, né? Carla Calazans, do Homeschool Café. E é isso, hoje a gente vai estar respondendo algumas perguntinhas que vocês fizerem. E, enfim, a gente vai estar abordando sobre esse aspecto mesmo do ingresso na universidade após o homeschooling. E se você já tem alguma pergunta, tem aqui uma caixinha, né? Tem um balãozinho com interrogação. Gostaria que você colocasse sua pergunta aí, porque fica mais fácil de a gente responder durante a live. Porque se coloca nos comentários, a gente não consegue captar essa mensagem e poder responder. E pedindo a você, né, que quem tem dúvidas a respeito do homeschool, quem está inseguro a respeito do homeschool, quem tem filhos pequenos e quer ver o resultado, por favor, mande esse aviãozinho para 5 famílias que você quer bem e que precisa desse conteúdo. Então vamos lá para a primeira pergunta. Júlia, você, enquanto criança, né, antes, né, dos 18 anos, enquanto criança, desejou, né, assim, na sua vida, sentiu falta, pensou assim: poxa, minha mãe deveria me colocar, né, na escola? Eu queria ouvir de você. É uma pergunta que todo mundo faz. Muitas famílias educadoras que já fazem o homeschool ficam: será que meus filhos não vão me cobrar futuramente porque não tiveram acesso à escola regular, mas tão somente a modalidade escolhida pela família no homeschool? Esclarece pra gente esse tema. Então, eu acho que essa é uma das perguntas mais feitas lá no meu Instagram. E, assim, eu sempre respondo da mesma forma, porque, assim, não tem como dar, né? É a minha opinião sobre o assunto. Então, eu sempre me pergunto isso, eu sempre respondo que eu nunca tive vontade de ir na escola. Porque o homeschooling já supria todas as minhas necessidades. Então, eu socializava, eu estudava, eu tava fazendo atividades extracurriculares. Então, eu não sentia falta de nada que a escola pudesse me oferecer ali, né? Eu já, minhas necessidades eram 100% supridas. Então, por esse motivo, eu nunca quis ir pra escola. Eu já tive curiosidade de saber como que era uma escola, né? Porque eu tinha
amigos do meu ciclo de convivência que iam pra escola e, tipo, eles ficavam pensando, tal professor não sei o quê, teve tal coisa, tal prova, não sei o quê. E aí eu ficava curiosa de saber como que era o ambiente, como que se tratava, né, enfim, como que era mesmo dentro de um ambiente escolar. Mas eu nunca tive vontade de frequentar a escola. Inclusive, minha mãe já me perguntou várias vezes durante os meus anos de estudo mesmo se eu queria que eu fosse matriculada numa escola, mas aí eu sempre respondia que não, que eu queria continuar fazendo homeschooling mesmo. Olha, gente, um detalhe assim importante, né? Quando Júlia completou 8 anos, foi o primeiro contato que ela teve com a escola, foi a escola de inglês presencial. E aí a gente ficou, será que essa menina ela vai realmente saber conviver com os colegas, saber conviver com o sistema de avaliação, com aquela rotina? Será que ela vai dar conta das atividades, daquela rotina, né, do currículo? E aí eu vou passar essa pergunta para ela, como foi esse primeiro contato aos 8 anos com uma escola de inglês. Não foi uma escola regular, mas foi o primeiro contato onde ela foi matriculada numa escola de inglês aqui da nossa cidade. Então, com 8 anos, como minha mãe já disse, meus pais me matricularam numa escola de inglês. E, obviamente, como é uma escola de inglês, a gente tem provas, tem colegas, tem, enfim, né, aquele sistema que a gente tá acostumado, de uma escola. Então, foi diferente pra mim, porque eu nunca tinha estado num ambiente como aquele. E eu lembro muito bem da minha primeira prova, com 8 anos de idade, porque eu nunca tinha feito uma prova, assim, de verdade. Mas o processo de adaptação foi bem tranquilo. Eu sempre gostei muito de estudar inglês e, tipo, eu amava ir pra minha escola de inglês, sério. Era assim, amava. E acho que também foi super importante pra mim ter esse contato, né, com outras crianças, enfim, outras pessoas da minha idade. Principalmente na questão de apresentar trabalhos, desenvolver mais esse aspecto social. Então, acho que isso foi bem importante pra mim estar matriculada nessa escola de inglês, porque foi, assim, o primeiro contato que eu tive com o sistema, né? Enfim, um sistema escolar. Mas, enfim, foi bem tranquilo a adaptação. Teve um fato curioso nessa escola, quando eles descobriram, né, que Júlia nunca tinha ido à escola. E nós, como famílias educadoras, nunca escondemos o fato de estudarmos em casa. Então, se porventura alguém perguntava sobre onde Júlia estudava, ela tinha liberdade de dizer que estudava em casa. Agora, a gente também era de uma forma discreta, a gente não falava para todo mundo, mas quando vinha a pergunta, a gente respondia que ela estudava em casa. E um fato curioso, ela vai contar pra gente, né, que na época saiu uma reportagem a respeito das personalidades que faziam homeschool. Isso lá, né? Eu não lembro disso, não. Oi? Eu lembro não disso. Dos famosos. Eu lembro não. Que só quem fazia homeschool Eu não lembro. era rico. Sim, tá, mas não tem uma coisa a ver com a outra, não. Então, um dia eu tava lá na minha escola de inglês e aí chegou uma colega minha e perguntou onde é que eu estudava. Eu falei, eu estudo em casa. Aí o pessoal, como sempre, faz um monte de perguntas, né? E aí eu expliquei como é que era e tal. E aí ela perguntou, sim, Júlia, e você é milionária então? Aí eu falei, não sou. Então você é bilionária, né, Júlia? Eu falei, não, também não sou. Enfim, foi essa história. Então, assim, né, na época dessa pergunta, saiu a reportagem que alguns famosos de Hollywood que faziam homeschool. Então, essas crianças, né, associaram que quem fazia homeschool eram ricos. E isso também é uma falácia. Porque no Brasil, né, inúmeras famílias fazem homeschool independente da classe social, né? Existem pessoas ricas e famosas que fazem o homeschool, optaram por essa modalidade. E também existem famílias com baixa renda que preferem também educar os filhos em casa. Então, nacionalmente,
né, aqui no Brasil, a gente tem essa oportunidade, né, do norte ao sul, do leste ao oeste, da gente ter famílias de convivência, isso em forma crescente a cada ano, que estão aderindo a essa modalidade de estudos. Então vamos lá, cadê a caixinha? Tem perguntas lá. Já tem perguntas aqui, tem algumas perguntas, vamos lá. Vamos para a primeira. Ana Júlia Macedo. Oi meninas, como é o processo de estudo na adolescência no ensino domiciliar? Uma boa pergunta, Ana Júlia, a gente vai responder. Pode começar. Então assim, gente, olha, uma coisa que nós conquistamos no homeschool é através da rotina, através da formação de hábitos, formar o autodidata. Então, uma das vantagens da educação domiciliar é justamente esse ponto de as crianças se tornarem autodidatas muito cedo. Porque como a gente tem uma rotina de acordar, tomar café, estar à mesa, né, do banho, das leituras, isso facilita incorporar na vida de uma criança. E quando chega na adolescência, quem começou, né, bem cedo o homeschool, nota-se que na adolescência esse é um ponto já fundamentado. E isso, Júlia vai falar um pouquinho sobre esse ponto, né, quando ela chegou na adolescência fazendo o homeschool. Então, quando eu cheguei no período de adolescência do homeschooling, eu já tinha uma boa base de como estudar, né? Que os meus pais me ensinavam, tipo, sentavam do meu lado mesmo, para fazer as atividades, me ensinavam que nem um professor normal. Mas aí, quando eu fui crescendo, né? Quando eu cheguei no ensino fundamental 2, ali no período da adolescência, né? Minha mãe percebeu que eu já não precisava mais de tanta ajuda assim pra estudar, fazer as atividades, estudar o assunto mesmo. Então eu já pegava o livro ali e já conseguia estudar sozinha. Caso eu tivesse alguma dúvida, eu ia no Google e pesquisava, botava vídeo no YouTube, enfim, pegava ali e já tinha uma base para esses estudos, né? Que é o que a gente chama de autodidatismo, que é o que a gente aprende a estudar por conta própria, sem precisar de uma pessoa ali do lado para estar nos auxiliando. Então, na adolescência, caso você tenha feito homeschooling desde antes, né, desde menor, quando a pessoa é uma criança, o normal é já ter esse autodidatismo quando for um pouquinho mais velho. Mas caso você vá começar o homeschooling na adolescência mesmo, não tem problema, porque vai ser normal esse período de adaptação. A pessoa não vai se tornar um autodidata assim de um dia para o outro, é um processo mesmo que a pessoa vai ter que passar ali até conseguir chegar nesse autodidatismo. Então, estudar mesmo, os pais ali têm que montar um currículo e tá auxiliando o filho ali enquanto não tiver esse autodidatismo. E nessa rotina, né, você perguntou como estudar na adolescência. Você precisa estabelecer uma rotina, tanto quanto criança, quanto na adolescência, quanto no jovem. Por quê? Quando, às vezes, a criança estuda na escola e começa a fazer o ensino domiciliar, não existem aqueles professores, aquela quantidade de professores para estar cobrando cada matéria. Então, muitas pessoas demoram de inserir na nova rotina. Mas os pais, que são os tutores na educação domiciliar, ele prepara o currículo que deve ser estabelecido para a sua família, levando em conta as habilidades do seu filho. Tem filhos que têm habilidades, né, musicais, tem filhos que têm habilidades das exatas, na área de linguagem. Então, os pais, eles precisam perceber essas habilidades. Carla, eu percebendo essas habilidades, só vou trabalhar com essas habilidades? Não. Nós trabalhamos mais acirradamente com estas habilidades e mais vagarosamente as outras habilidades, as outras áreas de conhecimento.
isso vai facilitar o conjunto da formação básica em nossos filhos. Então, assim, no ensino fundamental 2, na adolescência, os pais montam o currículo. Tem pais que seguem o método clássico, outros o Charlotte Mason, outros preferem seguir a BNCC, outros a educação por princípios. Mas qualquer método que você escolha para o seu lar, você precisa estabelecer uma rotina e formar hábitos. Essa rotina associada à formação de hábitos e às virtudes é que vai dar um suporte para as crianças serem realmente bons estudantes, né? Não só na parte intelectual, mas na educação integral de uma pessoa. Por quê? O que a gente vê muito hoje com os jovens que ingressam na faculdade, eles não têm inteligência emocional, né, para lidarem com as situações difíceis. Eles não têm rotina e hábitos de estudos, porque na universidade o que acontece? Você estuda se você quiser. Você estuda e o professor não te obriga a estudar. Então o que acontece? O jovem homeschool que teve o hábito e a rotina de estudar, ele vai ter uma facilidade no ingresso na universidade, porque ele já tem o desafio de estudar sozinho. Então, qualquer área do conhecimento, qualquer área que ele opte, né, para cursar, seja a área da liberal, das exatas, das engenharias, da medicina, ele ali vai se tornar realmente um autodidata. Isso é uma grande vantagem das famílias educadoras. Então vamos lá, eu espero ter respondido essa pergunta. A Bruna Carrasco perguntou: estou meio insegura com a rotina no dia a dia. Você pode contar sua experiência? Eu vou passar para a Júlia como foi a experiência dela da rotina enquanto criança e seguindo as etapas do desenvolvimento. Vamos lá, Ju? Como foi a sua rotina enquanto criança? Eu e seu pai brincando. Ela perguntando sobre a rotina. A gente vai começar de pequenininho. A gente começou o homeschool aqui aos 2 anos. Olha como era quando Júlia era pequenininha. Eu não vou lembrar muito de quando eu era pequena, mas a lembrança maior que eu tenho é que os meus pais sempre me ensinavam brincando. Então era sempre prazeroso pra mim estar estudando, né? Porque era algo que era divertido e leve. Algo que eu vejo muito hoje em dia é várias crianças perdendo a vontade de estudar mesmo, porque os professores, enfim, a escola apresenta isso como algo maçante e algo que não é prazeroso. Então eu acho que a principal coisa, assim, que deve ser é que o estudo deve ser leve e deve ser prazeroso. Claro que nem sempre vai ser assim, porque tem assuntos que a gente não gosta, tem assuntos que realmente são muito mais difíceis. Mas nesse período, assim, no início, né, desse período mesmo de estudar, principalmente quando a pessoa é uma criança... A educação infantil. Principalmente na educação infantil, eu acho essencial, assim, desenvolver esse prazer pelos estudos mesmo na criança. E assim, a questão da rotina. Bruna, aos 8 anos... eu já comecei uma rotina de estudos. Júlia já estava alfabetizada, já tinha fluência na leitura, ela já tinha habilidades, né, em algumas outras áreas. Então a gente tinha rotina. A nossa casa funcionava assim: das 9 horas da manhã ao meio-dia era o tempo que a gente sentava para estudar. Nesse sentar para estudar, entra ali as matérias que a gente elegia como principais para aquele currículo e para aquela idade. Então a gente desenvolvia tudo ali dentro desse período. Entrava o devocional, entrava ali leituras, entrava a área de linguagem, a área de matemática, a área de história, a área de geografia, as leituras de clássicos. Entrava também
a produção de maquetes, tudo que estava ligado aos conteúdos, a gente trabalhava de 9 ao meio-dia. Aí alguém fala assim, isso não é muito desgastante para uma criança de 8 anos? Como nós começamos muito cedo, né? E a gente não teve dificuldades em dominar esse período. Então era um período que a gente não saía de casa, a gente fazia as coisas fora de casa. Por exemplo, atividades físicas, aulas de música, aula de inglês, ida à natureza. A gente deixava para o turno vespertino, porque a gente morava no apartamento e aí a parte da tarde a gente saía para fazer essas coisas. Então pela manhã era a parte intelectual, a parte, né, espiritual. Então tudo a gente deixava concentrada de 9 ao meio-dia. Isso não foi cansativo, isso desenvolveu hábitos, né, a rotina. E dentro desses hábitos a gente treinou alguns valores importantes que toda família, não só a família educadora, deve levar em consideração, que é a formação da pessoa humana. Por exemplo, para você educar bem o seu filho, não adianta só você treinar o cognitivo, a parte intelectual, o domínio das artes, né, das artes liberais. Não é só isso, você precisa realmente educar seu filho para a vida. Então, assim, nós pais somos referências na vida dos filhos. E, assim, um valor que foi importante trabalhar foi a questão da obediência prontamente. Nós pais precisamos desenvolver isso bem cedo na vida dos nossos filhos. Obedecer prontamente vai trazer leveza, vai trazer um equilíbrio, uma harmonia dentro do lar. Outra coisa importante para ser desenvolvido como valor, fazer tudo com capricho. Então a gente desenvolve isso durante, né, a educação domiciliar. Tudo que a gente for fazer, fazer com esmero. Então, se vai fazer uma atividade, fazer atividade com esmero. Se vai receber alguém no seu lar, fazer com esmero. Então, assim, a gente vai trabalhando essas habilidades, esses valores, né? A honestidade, né? A generosidade, a hospitalidade. Tudo isso a gente desenvolve enquanto a gente educa os nossos filhos, a gente desenvolve esses valores. E a gente insiste em desenvolver esses valores. E esse cuidado é que vai gerar jovens, né, equilibrados, jovens autônomos, jovens que sabem onde querem chegar. Porque a gente estava ali de perto, ensinando pequenos detalhes para que isso fosse desenvolvido no caráter deles. A educação que a gente pensa em trabalhar é também desenvolver o bom caráter na vida dos nossos filhos. Aqui. Você lê, por favor, Ju? Boa noite. Como você fez para arquivar as atividades? O que é a prioridade guardar? Porque são muitas coisas, cadernos e folhas. O que é prioridade? Ellen, é muito boa a sua pergunta. No início, lá em 2005, quando a gente iniciou o homeschool, eu tinha aquela estante de arquivo e eu guardei tudo. Eu só tenho uma filha, né? Eu queria mais filhos, então comecei com ela com 2 anos, pensava que vinha mais filhos, mas só veio ela. E aí eu guardava tudo. No final do 2º ano, multiplicou, né? No final do 3º ano, multiplicou. E aí eu falei, realmente, não tem como guardar tudo. E aí, o que aconteceu? Quando chegou na parte, né, da alfabetização, lá por volta dos 6 anos, o que aconteceu? Eu separei alguma coisa muito importante ali da área de linguagem, como a produção de texto, como uma parte da gramática, como ortografia, e eu selecionei esse material e coloquei naquela pasta, né? Poucas atividades. Um livrinho que ela fazia eu também guardava, porque ali estava registrado o que realmente precisava comprovar
para aquela fase de desenvolvimento. Matemática também e algumas coisas de artes. Imagine você que eu guardava cada pintura que Júlia fazia, cada detalhe que ela fazia, eu guardava. Então, uma filha só, um monte de papel, um monte de coisas para fazer. Então, assim, eu precisei me desfazer isso lá por volta do 3º ano de homeschool, né? Ela era pequenininha ainda. E aí nós resolvemos colocar numa pasta arquivo aquelas principais atividades que comprovavam que a gente tinha passado por aqueles conteúdos. Mas o que funcionava também? Eu tinha um planejamento no caderno, aquilo que eu ia trabalhar durante o ano, os materiais que eu elegi para trabalhar durante o ano e fiz também o planejamento mensal. E a cada mês eu fazia uma avaliação descritiva de todas as áreas da educação que eu levei em consideração. Por exemplo, a área social, a área espiritual, a área intelectual, a área da educação física e a outra área não me lembro agora. Então, assim, eu registrava tudo isso e os projetos que eu tinha desenvolvido naquele mês, eu deixei registrado. Eu tenho esses registros até hoje no meu caderno. Então, assim, era muito simples. Simplificar o homeschool é bem mais prático. E depois, ao longo dos anos, você vai ver realmente aquilo ali, né, destacado como um registro da sua vida com a sua filha, né, com seus filhos. Então, não vale a pena guardar tudo. E hoje, para registrar também, eu, na minha mentoria, oriento as famílias a abrirem um perfil no Instagram, né, fechado, só para todos os dias registrar ali o que está trabalhando de uma forma muito simples, para que você acompanhe, mais do que comprovar para o outro, mas você acompanhar esse registro do desenvolvimento com seus filhos. Próxima pergunta. Aí. Vou iniciar com meu filho agora de 6 anos. Como foi escolher a faculdade, a sua profissão futura? Então, eu nunca falei na minha vida que eu queria ser médica. Eu sempre falava que a única profissão que eu não queria era medicina. Mas, não sei. Foi assim, 2 anos atrás, né? Um ano e meio antes de eu passar na faculdade. Eu falei que eu queria ser médica, assim, não teve muito... Não sei nem como explicar como é que aconteceu. Houve um insight, né? Não sei, eu só sei que eu falei, agora eu quero fazer medicina. E aí foi isso, eu sempre que, quando eu era pequena eu queria ser veterinária. E eu lembro que, assim, teve uma vez que passou uma reportagem na TV, e aí passava uma menina que ela queria ser veterinária, e ela virou boleira, fazia bolos. E aí eu chorei com essa reportagem, porque eu não queria que eu não exercesse a profissão. Eu não queria que eu mudasse de ideia no futuro, né, pra vocês verem como é que eu era. E aí eu queria ser veterinária. Depois eu pensei em fazer odontologia, mas enfim, aí 2 anos atrás eu falei, não, quero fazer medicina. Foi assim, bem de uma hora pra outra mesmo, e foi isso. E tá gostando do curso? Tô gostando muito, gente, muito mais do que eu achei que eu ia gostar. Se identificou, né? Sim, Então, gente, olha, eu nunca pressionei, né, como família educadora. A gente pensa assim, dar o suporte no desenvolvimento dos nossos filhos em todas as áreas, inclusive na intelectual. Então, a gente proporcionava esse estudo. Júlia, ela é da área de exatas, então ela tem um raciocínio lógico muito bom, né? O pai é professor de física e matemática na universidade aqui, e eles trocavam muitas figurinhas nessa área, né, de exatas. E aí nós, como pais, a gente até pensava, eu acho que ela vai dar para essa área, né, das engenharias, né, da física, dessa área aí. E aí a gente, como era uma habilidade, como eu falei para vocês antes, que
quando nossos filhos têm uma habilidade, a gente impulsiona mais essa habilidade e na retaguarda a gente vai trabalhando as outras áreas. Por exemplo, Júlia tinha, não era dificuldade, mas ela não gostava da área de linguagem. Imagine, para qualquer criança, para qualquer jovem, a área de linguagem ela é importantíssima. E aí a matemática ela voava e a gente trabalhava a linguagem na retaguarda, a produção de texto, a ortografia, a gramática. Então a gente não deixou de trabalhar. E aí ela se desenvolveu também nessa área, porque é uma área que precisa ser desenvolvida para que todas as áreas, né, estejam adiante. Então, a gente não teve aquela pressão durante a jornada de educação básica dela para ser uma médica. Então, o homeschool foi leve em todo o tempo, mas foi sério, foi uma rotina, né, bem estruturada. A gente não fazia nada brincando, a gente fazia realmente com convicção, com profissionalismo e com a intenção de educar, né? E fazer com que esse ensino fosse realmente aprofundado. Então, esse é um compromisso nosso de mães educadoras. Então, quando a gente pensa nisso e chega aos 18 anos, a criança e o jovem, ele está preparado para escolher a profissão que ele deseja, tanto na faculdade, no ingresso na universidade, como para ser um empreendedor nas áreas que ele deseja ser desenvolvido, entendeu? Então a gente precisa preparar os nossos filhos sem aquela pressão. Imagine uma aluna educada em casa, sem a pressão de passar em medicina, que é um curso muito concorrido aqui no Brasil, e muitas vezes passam anos em cursinho ou pagam escolas caríssimas para poder preparar para o ingresso na universidade. E aí quando você faz o homeschool com compromisso, com seriedade, né, com a formação realmente de hábitos, com os valores, você vai fazendo isso degrau por degrau e prepara o seu filho para ele ser aquilo que ele deseja ser quando completar a vida, né, adulta, de juventude. Então, mais ou menos assim. Vamos para a próxima pergunta. Aqui. Como você se percebe, Vixe. Como você se percebe entre seus colegas de faculdade no tocante ao intelecto? O homeschool fez diferença? Valeu a pena? Então, muita gente me pergunta também se, assim, eu sou uma das mais inteligentes da sala, que não sei o quê. Gente, eu tô numa sala de medicina, então tem muita gente super inteligente lá. Eu com certeza não sou uma São das quantos mais... colegas? São 80 pessoas dentro da sala, na verdade são 70 e poucos, 76 por aí. Pessoas, assim, muito boas na sala, então eu não sou uma das melhores. Mas, assim, eu fico, assim, vamos dizer que na metade, sabe? Eu tenho muito mais facilidade também por conta do homeschooling que algumas pessoas, por conta que do autodidatismo mesmo, sabe? Porque quando a gente entra na faculdade, principalmente de medicina, é um sistema totalmente diferente. Não é o que a gente vê, que as pessoas que foram pra escola veem na escola, não é o que eu vi no meu homeschooling. É totalmente diferente o sistema de avaliação, a forma de estudar é muito diferente, então você tem que realmente reaprender ali a forma de estudar, porque não é a mesma coisa. Então, muita gente tem dificuldade nessa adaptação, todo mundo passa por esse processo de adaptação na faculdade de medicina, mas, assim, eu vejo que eu tenho mais facilidade que algumas pessoas justamente por conta desse autodidatismo, que já me permite ali estudar sozinha, e na faculdade de medicina o autodidatismo, assim, é essencial, porque tem professores que não dão conteúdo da aula, então você tem que estudar depois. Sozinha. E também, mesmo quem consegue dar aula bem, tem professores muito bons que conseguem dar aula muito bem, mesmo assim, chegar em casa você vai ter que estudar, porque a aula não é o suficiente para você aprender. Então, eu vejo que o autodidatismo fez muita diferença para mim na questão da faculdade. Não sou uma das melhores, mas também eu tenho mais facilidade que muita gente justamente por conta desse autodidatismo. Mas eu quero saber se você tirou notas boas.
Sim, gente, tirei notas boas, graças a Deus. Então Bem ajudou. boas. Ela fala que não é uma das melhores, graças a Deus, né? Mas pela disciplina e do autodidatismo, ela consegue estudar, se esforçar para conseguir boas notas, não é isso, Ju? Vamos lá. Cadê? Essas aqui já foram. Como planejar as aulas? Como planejar as aulas. Então, gente, eu tenho um curso que se chama Trilhando o Homeschool. É do 0 aos 5 anos, mas tem fundamentos ali pedagógicos, como rotina, planejamento, que você pode adquirir o curso, pegar aquelas aulas, anotar tudo, que você vai sair com um planejamento prontinho para qualquer idade, né? Da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, até os 18 anos. Então, vale a pena você adquirir esse curso, mas eu vou te ensinar como planejar as aulas. Então, assim, a primeira coisa que você deve escolher é que método você vai trabalhar com sua família, certo? Escolhido o método, você vai eleger os materiais para desenvolver seu método na idade do que o seu filho se encontra. Então, você escolheu seu material, eu vou trabalhar com esse material, esse. Aí você elegeu material para um ano de estudos. E aí você vai planejar estas aulas. Aquele material já lhe dá um norte de como você trabalhar por unidade, por semana, por mensal. E aí você vai ter ali, né, uma orientação de como trabalhar esse livro em um ano. O material que eu utilizei com a Júlia, ele tinha 9 unidades. Então, eu começava em fevereiro e terminava em novembro. Cada unidade durava um mês, mas era um mês de muito estudo, né? Então, se eu, por exemplo, tinha dias que adoecia, aquelas viroses, então eu acumulava. Aí eu terminava essa unidade, assim, digamos que eu terminava o livro não em novembro, parava em dezembro e começava em fevereiro. E aí, então, organizava esse planejamento assim, cada mês uma unidade. E a gente ia trabalhando. Dentro do que era proposto ali, naquele material para trabalhar, eu também utilizava alguns materiais de suporte, caso ela tivesse dificuldade. Por exemplo, na área de linguagem, eu falei que ela sentia dificuldade na produção de texto. Então, eu pesquisava alguns materiais adicionais para dar o suporte àquele material principal que eu tinha elegido para trabalhar naquele ano. E quando o currículo não estava bom, mesmo que eu já tinha feito tudo, escolhido tudo, e aí no ano seguinte que eu começava a trabalhar, eu vi que aquele material não estava adequado à idade dela ou ao desenvolvimento dela naquele ano. Então eu refazia todo o currículo. Então era dessa forma que eu fazia o planejamento. O planejamento, ele é um norte, ele é muito bom de fazer, certo? Então você tem um panorama anual de onde você vai começar e de onde você vai terminar. Mas neste percurso do começar ao terminar, você pode mudar, você não precisa ficar preso àquele planejamento. Entende? Você sabe assim, ó, meu filho precisa aprender isso, isso e isso durante o ano de 2024. Mas vamos dizer que no meio do ano você percebeu que o seu filho está ou muito adiantado ou atrasado. Aí você faz essa mudança, entende? Você vai a passos largos ou vai a passos lentos. Então o planejamento ele deve ser flexível sempre. Aqui em casa sempre foi flexível. Foi uma bússola, né, para um ano letivo, mas também ele foi flexível. Então a gente trocava de materiais ou dava prioridade a alguma disciplina específica em cada fase e desmerecia outras, e aí a gente ia nessa dinâmica e que deu certo, mas é um trabalho sério, é um trabalho feito com muita dedicação,
muito compromisso, principalmente. Qual sua referência de matérias? Matérias, disciplinas, áreas do conhecimento. Então, essa a referência. Então, vamos dizer assim, quais as abordagens que a gente elegia aqui em casa. Então, a área de linguagem era uma prioridade. A linguagem entrava gramática, redação, que é produção de texto, e ortografia, certo? Gramática. Então, a gente elegia isso na área de linguagem. Um idioma, né? Que mesmo antes de Júlia entrar, aos 8 anos na escola de inglês, meu marido trabalhava com ela desde 2 anos até o ingresso, né? Aos 8 anos na escola de inglês, ele trabalhava o inglês com ela de uma forma leve, muito gostosa. Durante o dia ele elegia um tempo que não era aquele tempo que eu estava com ele, era dentro do tempo dele, porque ele trabalha fora. Então, ele escolhia um tempo para se dedicar a esse ensino. E eu contratei uma professora de espanhol quando ela tinha 5 anos, de 5 até 8 anos. Essa moça vinha aqui em casa trabalhar o espanhol com ela uma vez por semana durante 1h30. Então, essa área de linguagem estava assim estabelecida. A área de matemática também, né, que a gente elegia como importante, trabalhar as 4 operações, o raciocínio lógico, e isso eu utilizava muitos jogos, né, a estudar frações, trabalhando com a cozinha e trabalhando com material dourado e outros materiais também que a gente trabalhou aqui, aqueles dominós de adição, de subtração, de divisão, de multiplicação. Então, a gente associava as apostilas de matemática aos jogos referentes àquele conteúdo. Então, era assim que a gente trabalhava a área de matemática. E a área de história e geografia, a gente também trabalhava. Leitura, que a gente sempre teve livros aqui, então assim, a leitura em voz alta, a gente lia antes de dormir, a gente fazia o devocional, a gente lia a Bíblia, o Novo Testamento durante o ano. Então tinha também essa área de leitura, de ter esse hábito de leitura desde muito cedo. E também a área de artes, a gente trabalhava muito a área de artes, né? A gente estudava as artes, trabalhava com telas, trabalhava com os gênios da história. E quando a gente planejava viajar, a gente sempre voltava para estudar. Por exemplo, a gente ia para São Paulo. Na nossa região não tem museus, não tem estações meteorológicas, assim, não tem. Então, quando a gente planejava uma viagem para um lugar, né, mais urbano, a gente procurava oferecer esse conhecimento também à nossa filha. Então, a gente também não tem assim, uma área de teatro muito rica na nossa cidade, mas sempre quando vinha alguma peça de teatro, a gente estava ali, né, proporcionando esse aprendizado. Então, essas matérias que a gente se refere à questão, né, das disciplinas e do currículo que foi eleito. E aí também o esporte, né? A parte da educação física, da alimentação saudável, a gente sempre deu prioridade. Júlia sempre fez música também, porque ajuda muito no desenvolvimento cognitivo, emocional dos nossos filhos, né? O belo, o verdadeiro, apreciar boas músicas. Então, a música com a tia Jaque aqui na nossa cidade foi fundamental, né? E, bom, então basicamente esse é o ponto das matérias. Por favor, gente, quem quiser perguntar, coloca na caixinha aqui de baixo, no balãozinho que tem embaixo aqui, ó. Que fica mais fácil da gente responder, tá bom? Em algum momento o homeschooling foi de alguma forma ameaçado? Eu não sei se a pergunta é aqui em casa ou não. É aqui em casa. Aqui em casa não, a gente nunca foi denunciado, nem nada do tipo. Só tinha, a única coisa negativa, assim, nessa parte, eram comentários de parentes
que não achavam o homeschooling ideal. Então, era só aquele, vai criar a Júlia numa bolha, essa menina não vai pra escola, não, vai ficar sem socializar, não sei o quê. Só comentários desse tipo, mas nunca teve denúncia, nem nada de conselho tutelar, então foi bem tranquilo o nosso homeschooling. E a gente também não tinha esse medo, né? A gente tinha cuidado de ser discreto, né? Porque em 2005 não se falava muito sobre isso, mas a gente fazia de uma forma tão séria e tão gostosa que as pessoas aderiam ao homeschool. Parentes próximos, né? Meus cunhados, todo mundo faz homeschool, gente. É contagiante. Por quê? Você tá ali acompanhando o desenvolvimento do seu filho, você está ali participando de cada etapa do desenvolvimento, você vê andar, você vê falar, você vê aprender a se alfabetizar, escrever o primeiro livrinho, é uma delícia. Aí quem está ao redor fala, poxa, isso é muito simples, eu vou fazer também. Aí começa a fazer. Tenho certeza que quem já começou tem essa experiência de ter outras famílias que te observam e começaram a fazer homeschool a partir da sua vida. E muitas que ainda vão começar, vão ser inspiração também para outras famílias. Como você escolheu o seu método? O que acha do método Montessori? Então, gente, eu fiz uma misturinha de vários métodos, né? Meu método foi eclético. Tanto é que eu não conhecia alguns métodos, porque assim, eu fiz pedagogia. Na pedagogia não se ensina muito outras coisas a não ser, né? Paulo Freire e a alfabetizadora lá, que eu me esqueci até o nome. Então, assim, fica nesse meio. E aí, quando você vem para casa, você percebe que a dinâmica de estudar é muito diferente. Então, assim, a leitura faz parte do seu dia, né? A leitura de clássicos, a produção de textos, a memorização. Então, sem conhecer o método clássico, eu peguei algumas partes do método clássico. Essa ida à natureza, formação de hábito, rotina, eu comecei a fazer aqui o estudo da natureza e depois que eu vim conhecer que era o método Charlotte Mason, né? E como a gente não tinha materiais de famílias educadoras, eu incorporei os livros didáticos também na minha casa. Então, de certa forma, eu trouxe livros da escola para minha casa. Então, o meu método foi um método eclético. E o Montessori, eu também utilizei muitos materiais Montessori para trabalhar com Júlia no desenvolvimento dela. Então, assim, eu pincelei aquilo que era bom em cada método. Alguns foram intuitivos, porque eu não conhecia esses métodos que, a priori, estavam, né, em inglês e a gente não tinha esse acesso. Hoje não existem materiais, né, que todos traduzidos, que você pode trabalhar com seus filhos hoje, eleger um currículo todo e trabalhar naquele método, mas assim, não foi na minha... Tá dizendo que sua voz está sendo alterada. Todo mundo tá ouvindo bem, tá ouvindo ruim, como é que tá? Comentem aí se vocês estão ouvindo, se tá falhando. Bota um joinha quem tá me ouvindo ou não. Quem tá ouvindo bem, quem não tá. Estão ouvindo? Por favor, Comentem bota um embaixo. joinha aí quem tá ouvindo, quem não tá. Bom, então vamos Continua lá. a falar, tudo certo. Ok, então tá bom. Então, gente, o meu método foi isso. Agora, o Montessori também, alguns materiais e principalmente o ambiente preparado também foi Montessori. Então, quando a criança é pequenininha, a gente usa o mobiliário de pequenininha, também toda essa parte. Então, assim, alguns aspectos que a Maria Montessori nos diz, a gente utilizou. Porém, né, a questão dessa autonomia, que é o contrário da formação de hábitos, aí eu deixei de lado. Formação de hábitos, ela é essencial na formação da vida produtiva, da vida adulta. Então, se você tem essa formação de hábitos desde pequenininho, né, você põe ordem, né, na vida da sua filha, tem horário para comer, horário para tomar banho, horário para estudar, horário de dormir,
Isso é formação de hábito, que a Maria Montessori, ela fala muito da autonomia, que a criança deve escolher o tempo dela. Então, assim, nesse ponto eu discordo e eu trabalhei dentro dessa perspectiva de ter ordem na nossa casa. Tanto que o resultado de hoje, ela poder ter esse autodidatismo, né, ter esse compromisso, morar fora, ordenar sua casa, foi fruto dessa formação de hábito de ordem. Como vocês trabalham a área emocional? Ih, gente, essa parte aí, ó, eu posso falar francamente. Então, assim, ó, nós somos uma família cristã. Nossas bases de ensino cristã, dentro da palavra de Deus. E a palavra de Deus fala muito a respeito da cruz, né? De tomar a cruz. Então, hoje a gente vê que muitos jovens, a gente não pode falar nada, que os jovens eles se desmontam emocionalmente. Então, aqui nós utilizamos muitas vezes, inúmeras vezes, o não para ensinar, né? A gente sempre foi referência de autoridade como proteção, de amor, de cuidado, mas também de limites. Então, a área emocional na vida de uma família ela é essencial e pôr limites na vida dos nossos filhos vai tornar adultos fortes, não o contrário. Isso eu posso dizer, né? Porque foi essa jornada na nossa casa e hoje a gente se depara com jovens da idade de Júlia que tiveram uma formação sem limites e a criança, o jovem, se desmontam emocionalmente, não sabem continuar nem na faculdade, nem no trabalho, porque foi uma criação frouxa. E essa criação frouxa, ela vai trazer inúmeras dificuldades na vida dos filhos. Então, quando a gente define que princípios nós vamos fundamentar nossa casa, fica muito mais claro, fica assim nítido. E aí você vai perseguindo esses princípios. Isso vai facilitar muito na jornada, né, de educar os filhos. Lembra que eu coloquei que um dos valores aqui em casa foi obedecer prontamente, isso aos 2 anos. Então, quando a criança é treinada a obedecer prontamente aos 2 anos, isso vai ser um alívio maravilhoso até chegar na vida adulta. Você tá rindo de queijo? Não, tô filmando. Então, é isso aí. Então, a área emocional é dentro disso, impor limites. Isso, tem um versículo que fala assim, que a palavra doce aumenta o ensino. Não é com gritaria, não é com brutalidade, não é com arrogância, não é com grito que a gente educa. A palavra branda aumenta o ensino, mas essa palavra branda, ela deve ser com muita firmeza. Então, essa mãe aqui usou de muita firmeza em cada etapa do desenvolvimento. E você se arrepende, Júlia? Não, eu faria tudo igual de novo. Quando ela vê uma criança desordenada, batendo o pé no shopping lá, querendo muito brinquedo, ela fala, minha mãe, essa criança precisava de você para poder dar jeito. Por quê? Gente, eu não admito certas coisas assim, porque nós, pais, não podemos ser frouxos na criação dos filhos. A gente precisa criar adultos emocionalmente estáveis. E isso precisa dar limites aos nossos filhos. Então vamos lá. Mas, gente, é conteúdo para uma live. Vamos lá, gente. Passa, por favor. Já deu 7 horas, viu? Viu? Então a gente vai encerrando. Não vai terminar. Não, a gente vai. Aqui já acabou já. Tem mais alguma pergunta? Tem aqui nos comentários, mas tem que procurar. O que você acha do Caderno do Futuro? Gente, olha, eu conheço o Caderno do Futuro. Eu não utilizei o Caderno do Futuro porque eu gosto de um
um trabalho mais dinâmico, entendeu? Mais desafiador. Mas muitas famílias educadoras precisam seguir o currículo daquilo que deve iniciar no início do ano até o final, e adotam o caderno do futuro. Eu não adotei, entendeu? Mas assim, para dar o norte do que você vai trabalhar, pode ser o começo. Outra coisa também, o caderno do futuro, que eu indico para algumas mães, é se o seu filho está saindo da escola, ele fazer uma revisão da área de linguagem, de matemática, seguindo ali o caderno do futuro, que é um material mais em conta. Então dá para você fazer como uma revisão bem, digamos assim, intensa, né? Você fazer só aquele material. E depois que a criança, você descobrir que nível está a criança, você escolher um material melhor que outras famílias educadoras produzem e disponibilizam para a gente. Mais uma pergunta aqui. Tenho medo em não saber ensinar determinados assuntos para minha filha. No homeschool podemos contratar outros professores online ou a gente mesmo que estuda a matéria e ensina? Você pode responder? Então, gente, vai muito da família educadora. Os meus pais, por exemplo, eles contratavam professores para me dar aulas de matérias extracurriculares, como espanhol. O meu inglês foi inicialmente em casa, mas depois foi passado para uma escola de inglês, né? Mas com matérias normais mesmo, matérias curriculares, isso também pode ser feito. Você pode contratar professores para estar ali auxiliando seus filhos. Mas também tem quem queira aprender o assunto para passar para o seu filho. Então, as duas opções são válidas. Vai depender mesmo de cada casa e de cada família. Então, assim, ó, gente, o que é que eu penso em relação a essas duas modalidades? Então, assim, eu quis, mesmo sem saber, por exemplo, eu não sei inglês até hoje, mas eu quis, assim, tornar o ambiente de casa um ambiente de estudos, um ambiente de autodidatismo. Então, se eu sempre pegasse um professor ou outro, ela ia ficar dependendo das aulas daquele professor. Então, assim, eu utilizava muito vídeos no YouTube quando eu não dominava aquele conteúdo. Filha, tira a dúvida, né, desse conteúdo, escolhe um professor e tira aquela dúvida. Já tem famílias que se sentem mais seguras contratando vários professores. Então, assim, eu acredito que isso tira um pouquinho do autodidatismo, mas não é uma opção para a gente descartar. Então, se eu não tivesse domínio de conteúdos, eu certamente contrataria professores online e até mesmo presencial, como aconteceu aqui na minha casa. Na área de espanhol, eu contratei uma pessoa, porque eu coloquei como meta o idioma ser importante aqui na minha casa, né? Os vários idiomas. E francês também a gente começou, não foi? Contratou uma professora de francês para nós três. Foi um período bom, mas só durou 6 meses e a gente não levou adiante por causa da carga, né, curricular, que não deu tempo a gente continuar com o francês. Mas se você quer contratar, vale muito a pena. Agora as últimas perguntas foram todas desde o início, né? Mas assim, as que sobraram foram todas relacionadas ao Classical Conversation. Então as perguntas foram se a gente usou o Classical Conversation, o que a gente acha do Classical Conversation e se vale a pena fazer. Então, assim, gente, o Classical Conversation começou aqui no Brasil por volta de 2020, por aí. Então, a gente já estava finalizando quase o ensino médio. Então, a gente não aderiu ao clássico. O clássico tem suas vantagens, é um currículo maravilhoso. Você tem acesso a uma comunidade, se você não tem pares, né, que para dialogar a respeito do homeschool, tem famílias educadoras. A essência do método Classical Conversation é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, assim, é muito bom no Brasil ter esse currículo, né, americano, é um currículo sério, é um currículo que abrange todo o país. Então, assim, para conhecer vale a pena
E se encaixar com a sua família, vale muito a pena você fazer o CC, como é chamado, tá certo? Mas nós não tivemos a oportunidade de fazer o CC, porque a Júlia já estava, né, nos anos finais do ensino médio e a gente continuou com o nosso currículo e nós tínhamos também um grupo de famílias educadoras. Então a gente teve essa oportunidade de conviver em comunidade. Respondi? Uhum. Então, gente, olha, foi muito bom estar com vocês. Tem uma caixinha de perguntas nos nossos stories. Se você tiver mais alguma dúvida a respeito, né, dessa parte, toda essa parte que de esclarecer sobre o homeschool durante, pós, as situações de Júlia, as dificuldades, né? Se quiserem alguma pergunta específica fora do homeschool, corre lá na caixinha que a gente vai continuar respondendo. E amanhã nós temos uma live com a Priscila, né, da Família Uma Viagem. Ela faz homeschool no motorhome passeando pelo Brasil todo. E muitas famílias que são itinerantes fazem o homeschool no Brasil ou desejam fazer. E aí a gente vai estar com ela aqui perguntando, esclarecendo dúvidas para você, né? Como mudar de vida totalmente e ter essa liberdade geográfica, liberdade curricular e liberdade de tempo e aprender na estrada. Então amanhã, às 21 horas com a Priscila, não perca. E faça a propaganda da minha mentoria, Júlia. Gente, para quem quer iniciar o homeschooling ou para quem já faz e quer um direcionamento mais específico ali sobre como fazer o currículo, como montar mesmo o planejamento e dentre outras coisas mesmo, quem quer um direcionamento mesmo para fazer, para certificar que se tá no caminho certo mesmo no homeschooling, minha mãe tem uma mentoria para quem tem esse desejo, né, de se aprofundar mais no assunto, quem quer ter um direcionamento maior. O link tá lá no link da bio dela, do Instagram, então é só ir lá no perfil e clicar no link que tem lá, que vocês já vão achar o nome lá, Mentoria Homeschool Café. E, enfim, recomendo muito, né, porque, enfim, foi ela que fez o homeschooling comigo, como vocês podem ver, deu certo. Então é isso, recomendo aí pra vocês a mentoria. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado da live. Quem quiser também me seguir, pra me acompanhar mais, ver o meu dia a dia, o meu Instagram é @jubusviana, JUBS Viana, pra quem quiser me seguir lá. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser, viu? E na quinta-feira nós temos uma live sobre educação de filhos com o pastor Marcos Graconaco. Não perca, hein? Vai ser imperdível. Vai ser 4 da tarde na quinta-feira. Um beijo, Deus abençoe todos vocês. E obrigada pela companhia. Tchau, gente. Tchau, tchau.